Ele não pensou nos filhos pequenos quando assaltou uma mulher que estava com um bebê de 10 meses no colo. Gabriel disse que tinha sido a primeira vez, mas a esposa contou que ele já tinha passagem na polícia quando começaram a namorar. Verdade. Tragédia em família. Homem mata a cunhada, esfaqueia a esposa e outra irmã dela durante um aniversário. Ele diz que perdeu a cabeça porque a cunhada incentivava a traição da companheira dele. 10 internos fogem de unidade de internação no norte do estado. Funcionários ficaram feridos durante o motim. 3% dos presos que recebem indultos não retornam para a cadeia. No domingo, um deles matou um comerciante em Cariacica. Alerta contra a dengue. 12 bairros de Vitória estão infestados do mosquito. Este ano, 18 pessoas morreram com a doença. Detran quer acabar com pilhas de carros e dívidas que se acumulam. A partir de agora, o veículo retido só fica no pátio por no máximo 90 dias. Ceturb fecha o cerco contra irregularidades em coletivos. Está proibido andar com as portas abertas e passageiros só entra ou sai com o ônibus parado. A multa pelos erros também aumentou. Quanta preguiça! O animal parou o trânsito na BR-101 durante a travessia e causou um grande congestionamento. Tudo isso agora no Tribuna Notícias, segunda edição. Olá, boa noite. Homem assalta uma mulher que estava com a filha de 10 meses no colo. A polícia disse que Gabriel tem 13 passagens por roubo. Ela voltava de um quilão quando foi abordada pelo assaltante. Estava com sacolas de compras e a filha de 10 meses no colo. Ele chegou pedindo o celular, que não era para gritar, que ele ia meter a faca na minha filha. A dona de casa, de 31 anos, não reagiu. Ficou com medo da filha ser esfaqueada. Como ele falou, ele estava com uma faca. Eu não sei se era verdade ou não. No momento nenhum, mostrou não. Mas como eu estava com a minha filha, eu não quis nem parar para ver. Gabriel da Silva Valério, de 26 anos, foi preso numa esquina da rua onde mora, no bairro das Laranjeiras, na Serra. A polícia acredita que ele apenas simulou estar armado. Não usou faca para roubar o celular da vítima. Por que você fez isso, Gabriel? Motivos pessoais mesmo. Gabriel foi trazido aqui para a 3ª Delegacia Regional da Serra. Aqui na frente da delegacia eu conversei com a esposa dele. Ela não quis gravar a entrevista, mas disse que Gabriel está desempregado há cerca de um mês. Acredita que ele roubou a dona de casa num ato de desespero. É que o casal tem 3 filhos e estaria sem nenhuma fonte de renda. Mas os policiais que atenderam a ocorrência disseram que a história não é bem essa, não. Segundo eles, Gabriel tem 13 passagens pela polícia, todas por roubo, e teria um perfil bem definido de vítimas. Ataca sempre mulheres, de preferência grávidas ou mães com filhos de colo. Se tiver 300 roubos em Jacaraípe, aí só por causa que eu rodei nenhum, aí então eu tenho que assinar todos. Mas ela falou que você já tem passagem pela polícia, logo no início do namoro de vocês. Verdade. Segundo a polícia, você tem 13 passagens, Gabriel. É pura mentira, eu não tenho 13 passagens, eu tenho 2 passagens. Eu tenho 2 passagens, só isso, mais nada. E é verdade que você sempre aborda mulheres, geralmente se estiver grávida, com criança no colo? Mentira. Quando perguntei sobre o exemplo que ele está dando para os filhos, a reação de Gabriel foi essa. Eu falei que eu amo minha família mesmo. Um dia vai acabar isso. Em nome de Jesus. Diante dos acidentes e flagrantes de ônibus circulando com as portas abertas, a Ceturb fechou o cerco e anunciou regras mais rígidas de fiscalização. Todos os coletivos deverão circular de portas fechadas, independente da velocidade. Embarque e desembarque de passageiros deve ser feito exclusivamente quando o carro estiver parado. Nós estamos colocando uma instrução normativa no qual não é permitido o ônibus circular com a porta aberta,
tanto o embarque e o desembarque de passageiro, o ônibus tem que estar parado. A decisão foi tomada após a morte de uma jovem de 22 anos ao cair do ônibus em Vila Velha. Outro caso menos grave foi registrado no mesmo município em menos de 45 dias. Depois dos acidentes, 17 vistorias surpresas foram realizadas. 3 ônibus apresentaram problemas e foram lacrados. Quando o ônibus ele está com a porta aberta e ele começa a aceleração, o dispositivo faça que ele desacelere e pare. Então esse dispositivo já existe, ele vem de fábrica. Mas independente do dispositivo, a normativa obriga que o ônibus só pode dar prosseguimento à viagem com a porta fechada. Outra mudança diz respeito à penalidade para empresas em caso de denúncias verificadas. Aumentou em 200%. A multa era de 230%, então nós aumentamos em 280%. Ela está indo para R$ 650. O consórcio será multado. E a conduta do motorista pode ser avaliada pelas empresas, pelo consórcio, podendo até ter demissão por justa causa. A Ceturb também realizou uma pesquisa de abrangência nacional a respeito de acidentes provocados por problemas nas portas dos coletivos. Existem relatos desse tipo de acidente também no norte e no nordeste do país, motivo pelo qual o sistema de segurança utilizado aqui no Espírito Santo será alvo de pesquisas. Os testes serão realizados pelo IPEM, Instituto de Pesos e Medidas. Os ônibus serão passados por testes de laboratório, resistência, enfim, toda a segurança que deve ser necessária para o usuário. Quem depende do transporte coletivo aprovou a iniciativa. Agora cabe a fiscalização mesmo, pegar mais pesado e ficar de olho mesmo. Muitas vezes a gente entra no ônibus, nem sempre, mas às vezes a gente entra no ônibus, antes da gente sentar, o motorista puxa o ônibus, a gente cai lá na cadeira de qualquer maneira. Eu acho que o motorista tem que prestar um pouco de atenção também. Sim, e tem que denunciar, né? Mais de 1.500 detentos capixabas receberam o benefício de passar o Dia dos Pais em casa. Mas um deles é suspeito de ter assassinado um comerciante em Cariacica. A saída temporária divide opiniões. É lei. Presos que cumprem pena em regime semiaberto, trabalham e têm bom comportamento, têm direito à chamada saída temporária. Muitas vezes eles saem, mas na expectativa de fazerem novos delitos e muitas vezes nem voltam, né? Acho que eles tinham que ficar lá, que sair para prejudicar a população, né? Aí não dá certo, não. Um dos objetivos dessa lei é promover a reintegração do preso à sociedade. É importante a gente conceber que todos os presos inevitavelmente retornarão ao convívio social, porque nós não temos pena de prisão perpétua no Brasil. Então esse é um mecanismo que, se bem utilizado, ele traz consequências positivas para o interno, para o detento, na medida em que ele vai retornar gradativamente ao convívio social. No último fim de semana, segundo a Secretaria Estadual de Justiça, 1.520 detentos que cumprem pena em regime semiaberto receberam o benefício da saída temporária. Eles passaram o Dia dos Pais com a família. Um desses presos é suspeito de ter cometido um crime. Ele é um dos 4 criminosos que aparecem nessas imagens. O bando invadiu esta distribuidora de bebidas no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, no domingo. Todos estavam armados. Durante a ação, o dono do estabelecimento acabou assassinado. Ismael Rocha, de 38 anos, foi baleado e morto na frente do filho de 15 anos. As estatísticas mostram que 3% dos presos que têm direito ao benefício da saída temporária não retornam ao sistema prisional. É importante que nós possamos aprimorar os mecanismos de fiscalização e de controle, sem dúvida nenhuma. O Estado precisa estar mais presente nisso, sem dúvida nenhuma. Mas volto a dizer, os números comprovam que a maioria dos presos que saem em saída temporária retornam ao cumprimento da pena e que a minoria deles ou pode não retornar ou eventualmente pode praticar algum outro delito. Essa tragédia foi assim bárbara mesmo, né? Numa comemoração de aniversário aconteceu essa tragédia em família. O homem, ele se diz traído, ele matou a cunhada, aí ele feriu a esposa também. Tudo isso por conta de uma traição. O trabalhador rural Adeir Gomes, de 53 anos, fugiu para o norte do estado, onde foi detido. Ele foi responsável pela morte de Ariadnes Batista da Silva, a cunhada dele, atingida por uma facada no coração. Ele também tentou matar a esposa e outra irmã dela. Há cerca de um mês já tinha proposto para ele a separação
Inclusive ele havia pedido uma determinada quantia e diverge aí a quantia entre ela e ele, entre 2 e 3 mil reais, para que ele saísse do lar. Ele disse que não sairia. O crime aconteceu durante a comemoração do aniversário da companheira de Adeir, no último sábado em Cariacica. Ele havia prometido a ela que daria um presente naquela ocasião. O que ninguém imaginava é que esse presente fosse significar uma tragédia para a família. Em determinado momento, sem que houvesse nenhuma discussão, ele se apoderou de uma faca e passou a desferir golpes dessa faca nas 3 irmãs, levando a cunhada a óbito, a outra foi ferida levemente na barriga e a mulher dele efetivamente foi ferida gravemente, mas conseguiu sobreviver. Adeir, que também apanhou dos convidados da festa, começou a entrevista se dizendo arrependido do que fez, mas não sustentou a versão até o final. Para te falar a verdade, eu não estou arrependido não agora, porque ela me fez muito ódio aquela mulher. O trabalhador rural afirma que não planejou o assassinato, mas confessou que a motivação do crime foi o ódio que sentia pela irmã da companheira, que para ele foi o pivô da separação. Eu estava com ódio daquela, não me dizendo, eu estava com ódio daquela mulher, que ela que fez a irmã dela fazer isso tudo. Sua esposa chegou a fazer alguma coisa? Ela chegou a fazer, ela falou comigo. Estava gostando de outro cara, que já tinha ficado com ele. Aí eu fiquei quietinho também, fiquei na minha, revoltado. Mas tudo que arrumou foi a irmã dela, por isso que eu tomei ódio da cara dela. O casal dormia sob o mesmo teto, mas a pedido da esposa, em quartos separados há cerca de um mês. Em depoimento, a esposa de Adeir disse acreditar que o marido planejava a morte da irmã dela desde a separação. Ele vai ser indiciado, num homicídio e qualificado, vai responder também por 2 tentativas de homicídio e vai ser conduzido ao presídio. Tá bom, entregar para Deus e já fiz, já tá pronto e acabou agora, né? Pedir perdão agora, né? Olha, para evitar dívidas imensas, aquele monte de carro empilhado nos pátios do Detran, o órgão decidiu. O tempo máximo de diárias passa a ser de 90 dias. Uma nova instrução de serviço foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. Agora, a diária nos pátios do Detran só pode ser cobrada por até 90 dias, o que já era lei, segundo o Código Brasileiro de Trânsito. O que nós temos aí hoje é isso. Você tem aí um veículo retido, fica de forma desorganizada nesses pátios, né? Veículos são empilhados, ou seja, violando direitos aí desses proprietários e que eles, sendo refém dessas empresas credenciadas, não tem como quitar essas diárias absurdas. As cobranças abusivas estiveram em pauta ontem, na Assembleia Legislativa, durante a reunião da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a máfia dos guinchos no Espírito Santo. De acordo com o atual diretor do Detran, a forma que essa cobrança era feita poderia ser até considerada um confisco de bens. Se esse veículo ficar 3 anos retido, ele só vai pagar 90 diárias. Isso é o mais justo, é o mais correto. Isso não vai caracterizar, entre aspas, um confisco de bens. Outro problema que o diretor do Detran disse que o órgão está resolvendo é em relação aos carros que ficam amontoados nos pátios aqui da região metropolitana. Segundo o Fabiano Contarato, um novo pátio está sendo implantado na Serra. Ele terá capacidade para 11 mil veículos. E a promessa é de que esse amontoamento não aconteça mais. Então, só para reforçar, a decisão do Detran já está valendo e depois do prazo o veículo vai a leilão. Doze bairros de Vitória estão infestados com o mosquito da dengue. Só este ano, 18 pessoas morreram vítimas da doença. O agente da dengue chega à casa da moradora e se identifica. Oi, dona Danilo. O agente da dengue. Já dentro da residência, ele começa a verificação. Com prancheta, luvas, picareta e o larvicida, ele olha todos os lugares que podem ser foco do mosquito Aedes aegypti. Vejo, né, se o imóvel tem algum local, algum recipiente que contenha foco de mosquitos, né? E também eu faço trabalho também de conscientização com os moradores. Na casa da dona Nair, em Jardim Camburi, Vitória, tem muitos lugares que poderiam ser foco. Mas por aqui tudo certo. O agente só precisou checar mesmo e registrar a visita no papel de controle. No final, dona Nair recebeu o cartão verde, só para quem toma todos os cuidados. Hoje em dia a doença mata mesmo, né? Então a gente tem que cuidar.
Mas, no geral, em Jardim Camburi mesmo e em outros 11 bairros de Vitória, o cenário é outro. Uma pesquisa da Prefeitura mostrou que a infestação da dengue é alarmante. Bento Ferreira é um dos bairros com índice alto. Obviamente, quando a gente fala de mosquito da dengue, nós estamos relacionando com sujeira. Então, o mosquito ele só procria aonde há sujeira, né? E aí entra o interesse do poder público em poder estar fazendo a limpeza dos bueiros, fazendo a limpeza permanente das vias públicas, exigindo dos particulares que limpem os seus terrenos, os seus imóveis, para que isso seja possível eliminar de vez o foco da dengue aqui no bairro Bento Ferreira. Dos 80 bairros verificados, apenas 13 estão com baixo risco. E quando se trata do estado, os dados são ainda mais preocupantes. A Secretaria de Saúde do Espírito Santo informou que do início do ano até 1º de agosto foram notificados mais de 20 mil casos de dengue no estado. Em 18 desses casos, as pessoas morreram e em 499 estão com a suspeita da forma mais grave da doença. Com esses números, cresce a necessidade dos capixabas de ficarem alertas com o mosquito que está infestando os municípios. O lugar campeão entre os preferidos dos mosquitos para procriar são os ralos. Em segundo lugar estão os vasos de planta. A população está evitando ter planta, né, com prato. A gente não está pedindo nem mais para colocar areia, a gente pede para retirar o prato para evitar o risco, né, de proliferação de mosquito nesses recipientes. E questão é um ralo, a gente orienta que seja telado, com aquela tela que as pessoas costumam colocar na janela para o mosquito. Uma vez por semana está colocando cloro, água sanitária nesses ralos, porque o número é muito grande de focos encontrados nesses ralos. Bandidos que tentaram assaltar carro forte usando explosivos e fuzil podem ser de fora do Espírito Santo. O carro usado na fuga foi abandonado numa plantação de eucalipto. Uma das bombas utilizadas pela quadrilha na tentativa de assalto ao carro forte ficou no local do crime. O artefato foi recolhido pelo esquadrão antibomba do Batalhão de Missões Especiais. O artefato foi trazido aqui para Vitória pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar. Nós entramos em contato com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, mas nenhuma fonte foi disponibilizada para que a gente pudesse conversar sobre o assunto. Por nota, fomos informados apenas de que será feito um relatório que constará a quantidade e o tipo de material utilizado. Entretanto, fontes extraoficiais dão conta de que a bomba utilizada na tentativa de assalto pesa cerca de 1,2 kg. 4 pessoas estavam dentro do carro forte na hora do ataque que aconteceu na noite de ontem na BR-101 Norte, em Soretama. Cerca de 5 homens encapuzados e fortemente armados atiraram contra o carro até que os funcionários da empresa de transporte de valores fossem obrigados a parar. Houve troca de tiros, mas ninguém se feriu. Os funcionários foram obrigados a fugir por uma mata às margens da rodovia. A quadrilha usou uma dinamite para arrombar uma das portas do veículo, que chegou a ser arrancada. Também houve tentativa de explodir o cofre, mas os assaltantes acabaram fugindo com a chegada da polícia. A quadrilha fugiu em um carro de luxo preto, sem levar nada, pois não havia dinheiro no veículo. Os vigilantes do carro forte foram ouvidos hoje à tarde. O delegado que investiga o crime, Fabrício Lucindo, é o responsável pelas investigações. Os assaltantes ainda não foram encontrados. 11 adolescentes fugiram da unidade de internação provisória em Linhares. Os menores fugiram durante um atendimento técnico na unidade. Eles depredaram alojamentos e 11 conseguiram escapar. Um foi recapturado. De acordo com a assessoria do IASES, não houve reféns. Os agentes socioeducativos conseguiram controlar o tumulto, mas 6 deles acabaram feridos. De acordo com o sindicato dos agentes, o motivo da fuga seria a superlotação. E a seguir, bicho preguiça para o trânsito para atravessar a BR-101. A gente já volta. Agora uma cena curiosa flagrada por um motorista no norte do estado. Um bicho preguiça parou o trânsito para atravessar a rodovia. O animal aparece no meio da BR-101, perto da reserva de Soretama. O vídeo foi feito por um personal trainer de Vitória que passava pela estrada. Carlos Tápias avisou outros motoristas sobre o risco de atropelamento. Todos foram surpreendidos pelo bicho de garras longas e nada de agilidade. Os movimentos da preguiça são tão lentos que ela demorou cerca de 15 minutos na travessia. E por isso um longo engarrafamento se formou. Mas nesse caso por um bom motivo, né? Afinal, essa é uma cena que não se pode ver todos os dias. A preguiça só costuma descer das árvores uma vez por semana.
A Eco 101, que administra a rodovia, disse que a preguiça fez a travessia com sucesso e retornou à reserva. O trecho é monitorado pela concessionária. Bom, e a gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.